Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz, amém. É bom demais poder reunir para celebrar a mesa do Senhor, né? É bom a gente ter esse privilégio de ter esse entendimento, amados, porque muitas vezes nós temos a oportunidade, mas fazemos isso sem entendimento nenhum. E o que de verdade vai mover essa nação é a transformação de consciência. É a gente entender o que a gente está fazendo aqui como igreja. E eu estava vendo essa semana, né? Semana que foi a semana posterior às eleições. E eu estava fazendo uma reflexão sobre o quadro do que foi essas eleições no Brasil. E pela primeira vez eu vi uma igreja querer alinhar o sacerdócio. E o que é alinhar o sacerdócio? É chamar a responsabilidade de uma nação. É uma igreja que se posiciona, uma igreja que não é mais omissa, uma igreja que não deixa para as outras pessoas resolverem aquilo que a igreja foi chamada para resolver. Então Deus sempre foi assim. Deus sempre disse para os seus: quando vocês alinharem o sacerdócio, pode ficar tranquilo que o rei eu escolho. Então, na verdade, essa eleição, ela não elegeu um presidente para os crentes. Essa eleição alinhou um sacerdócio para que Deus escolhesse alguém para governar essa nação segundo o seu coração. Não estou fazendo apologia a presidente nenhum aqui. A igreja não é partidária, a igreja é profética. E o que aconteceu nos últimos dias, agora e nos últimos meses, foi uma prova de que a igreja precisa ser um. A igreja precisa ser um na terra. Porque agora nós vamos saber se realmente o que nós fizemos nos últimos meses vai valer a pena. Se nós vamos continuar sendo aquilo que nós nos propusemos a fazer. Nós fomos um nesses últimos meses. Não tinha mais bandeiras de denominação, mas tinha uma igreja clamando para que Deus pudesse governar essa nação. E a partir de agora, então, querido, a guerra começou. Porque é assim, a Bíblia diz em Cantares, no capítulo 6, no versículo 10, não precisa você abrir, é rápido, aqui eu vou falar. Diz assim: quem é essa formosa que vem, imponente, como um exército com bandeiras? Sabe o que Deus estava falando? Deus estava falando exatamente dessa igreja na terra. Uma igreja que, apesar de ter bandeiras diferentes, de nomes de denominação diferente, são todos parte de um mesmo exército. Nós somos um exército, irmãos. Nós somos um exército com bandeiras. E é isso que Deus quer dessa nação. Por isso que eu tenho certeza que nos próximos anos nós vamos entender o quanto que valeu muitos joelhos dobrados nessa nação, o quanto que valeu muitas lágrimas e o quanto que valeu a gente ter acreditado em Deus. Porque Deus vai fazer, irmão. Deus vai fazer. Pode ter certeza, e vai ser através de nós, amém? Amém, querido. Hoje eu queria partilhar com vocês algo que de manhã eu partilhei um texto que está lá em Marcos. Falei sobre uma tempestade. E hoje, agora à noite, eu vou falar sobre outra tempestade. Aí eu gosto muito de conversar com Deus. Tem hora que eu até fico brigando com ele. Falo: Deus vai falar duas tempestades? Oh, brincadeira, não podia ser só uma. De noite não podia ser assim: como ser próspero, como ganhar na Mega Sena, 10 passos para a vitória. Ele fala: não, vamos falar de tempestade, meu filho. Vamos falar de tempestade. Sabe por quê, amado? Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado como um exército. E eu falei: Deus, como assim? E aí ele falou para mim: lembra, meu filho, quando você pregou, que eu preguei aqui esses dias para trás, sobre o samaritano, o bom samaritano, que socorreu lá o rapaz que estava ferido. Amados, o que o samaritano carregava na bolsa quando ele encontrou aquele homem? A Bíblia diz que ele carregava azeite e vinho. Aí eu falei: Jesus, azeite e vinho? Ele falou: é, meu filho. Como é que eles faziam para fazer o azeite em Israel? O fruto da oliveira era moído. E como que era para fazer o vinho? A uva era pisada. A Bíblia diz em Isaías que Jesus foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então quem carrega azeite e vinho, carrega quem, irmão? Cristo. Por isso é que muitas vezes no meio disso aqui é que nós vamos ser moídos, vamos ser pisados, mas nós vamos revelar aquilo que de fato nós somos feitos para fazer. Nós vamos revelar Cristo ao mundo. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Vamos partilhar de um texto aqui então.
É um texto longo, para você que não lê Bíblia, você vai passar mal hoje, porque nós vamos ler um texto grandão. Então você abre lá em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ver uma tempestade aqui. Atos 27, a partir do versículo 10. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então vamos lá. Dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. Isso aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, irmãos. O oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Como aquele porto não era próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, um porto de Creia que dá para o nordeste e para o sudoeste, e ali invernar. Soprando o vento sul, brandamente, e passando terem já o que desejavam, levantaram âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Não muito depois, porém, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento chamado vento nordeste. Sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e ficamos à deriva, passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda. Com muito esforço pudemos segurar o bote salva-vidas. Recolheram-no e usaram dos recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas, temendo que fossem lançados nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram a embarcação à deriva. Como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrela. Olha o tamanho dessa tempestade, irmão. E caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvar. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, deveis, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esse dano e essa perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como ele me foi dito. Contudo, é necessário que caiamos numa ilha. Chegada a 14ª noite, olha só, irmãos, 14 dias de tempestade, sendo nós ainda jogados de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, mediram 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornou-se a lançar a sonda, mediram 15 braças. Ora, temendo bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e esperavam, ansiosos, que amanhecesse. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já jogado o barco salva-vidas no mar, sob o pretexto de irem lançar a âncora pela proa, disse Paulo ao oficial e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do barco salva-vidas e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, recomendo-vos que comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós.
E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Então todos reanimaram-se e se puseram também a comer. Éramos ao todo no navio 276 pessoas. Saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, lançando o trigo ao mar. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia, e consultaram se poderiam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando também as amarras do leme. Então, lançando a vela da proa, foram para a praia. Dando, porém, num banco de areia, encalharam ali o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. O oficial, porém, queria salvar Paulo, impediu-lhes dessa tentativa. Mandou que os pudessem nadar, fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. 28. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou no fogo. Neste momento uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixou viver. Sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que ele era um deus. Ó, como é que muda de opinião rápido. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama doente, com febre, o pai dele estava de cama doente, com febre. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, vieram também ter com Paulo os demais enfermos da ilha e foram curados. Esses nos prestaram muitas honras e, quando embarcamos, providenciaram-nos todas as coisas de que necessitávamos. Aleluia. É porque o texto, vocês vão entender porque que teve que ler o texto inteiro. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Essa conversa que barco de crente não afunda, você acha que é verdade ou não? Paulo é crente, irmão. Paulo cria em Deus. Paulo cria em Deus, amado. E o barco do Paulo afundou ou não? Afundou ou não afundou, irmão? Afundou o barco do Paulo. E aí, como é que você fala para mim agora? Deixa eu te falar uma coisa, que você está aqui essa noite, querido, recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Deus te dá a opção de você escolher o caminho com Ele, porém como você vai chegar não cabe a você, cabe a Ele. Você tem o livre-arbítrio de escolher caminhar com Deus, mas quem diz aonde você vai passar é Ele, não é você. Por isso é que na maioria das vezes a gente se perde, porque a gente quer seguir a Deus do nosso jeito e traçar o nosso caminho. Deus não age assim. O Paulo recebeu uma palavra de Deus: Paulo, eu vou te colocar em Roma. E o Paulo falou amém. Só que o Paulo nem sonhava na cabeça dele como é que ele ia chegar em Roma. Por isso, querido, que a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor, amado. E se a última palavra vem dele, então descansa o coração, porque Deus sabe aonde Ele quer te levar. E o caminho que você vai passar, Deus também sabe aonde vai ser. Então o Paulo aqui queria ir para Roma, embarcou nesse negócio aqui, e a viagem, meu irmão, foi tempestuosa. O Paulo embarcou bonitão, imagina você aqui. Irmãos, o Paulo, quando ele foi para Roma, ele estava diante do rei Agripa. E o rei queria soltar o Paulo.
Só que o Paulo falou assim: não, eu não quero ser solto, eu quero ir para Roma, porque Deus falou para mim que eu ia para Roma. Então eu quero ir para lá, porque eu não sou seu prisioneiro, eu sou prisioneiro do Senhor. Então o Paulo quis ir para Roma porque ele tinha uma palavra de Deus. Irmãos, tem muita gente aqui que tem palavras de Deus. Tem muita coisa aqui na tua vida que Deus já falou que vai acontecer, falou coisas que para onde você vai, falou rumos que você vai seguir. Só que deixa eu te falar uma coisa: o caminho às vezes pode ser tempestuoso. No caminho pode ter uma tempestade. Fala pro irmão que está do lado aí, irmão. Fala assim: no caminho pode ter uma tempestade. Tempestade. O Paulo embarcou bonitão, falou: agora eu vou para Roma, vamos tocar esse navio. Aí o Paulo ainda tentou avisar ele, falou assim: ó, tem um vento aqui, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Só que aí o povo não escuta o homem de Deus, o povo tem uma mania de não escutar quem é de Deus. Fala: não, nós estamos experientes, ventinho aí, não vai dar nada não, nós vamos embora. Entraram no navio e foram embora. Querido, essa viagem do Paulo não é uma alegoria da Bíblia, ela foi real. Isso aconteceu na vida de Paulo. Essa tempestade aqui não foi isso aqui eu acho que era não foi uma parábola, foi uma verdade. O Paulo entrou nesse barco e no meio do caminho a tempestade pegou ele. Agora deixa eu te dar uma notícia para você que entrou aqui essa noite. Quando nós estamos passando por tempestade, se você estiver caminhando para aquilo que Deus propôs para a tua vida, a tempestade pode estar cerrada, a tempestade pode estar fechada, a tempestade pode estar intensa, mas Deus ainda continua guiando o teu barco. Porque Deus, Ele não escreve nada que fuja da sua natureza. Deus escreve o início, a Bíblia diz que Ele escreve o fim desde o começo. Então se você está no meio de uma tempestade, mas você está cumprindo uma vontade de Deus, Deus está guiando esse barco que você está, querido. O navio pode até estar fora de controle, mas não fora do controle de Deus. O navio que você embarcou, que você está viajando agora, se você está caminhando para algo que Deus falou que você seria, ou para algo que você precisa fazer para se tornar um filho de Deus, pode estar até sem controle, querido, mas não foge do controle de Deus. O Paulo entrou nesse navio, o vento pegou, a tempestade pegou, e eu vou te falar uma coisa, querido: se você estiver na direção de Deus, você pode até chegar náufrago numa ilha, você pode chegar sem nenhum despojo, você pode perder tudo que você tiver, que mesmo assim, Deus ainda vai estar guiando os seus propósitos. Amados, deixa eu te falar uma coisa: toda a tempestade que eu passei na minha vida fez eu perder tudo que eu tinha. Em todos os sentidos. Já perdi bens materiais, já perdi convicções que eu tinha, já perdi coisas que eu achava que tinha que ser no mundo, e Deus foi só tirando. As tempestades vinham, acabava tudo, e eu chegava de lá sem nada, mas o propósito de Deus continuava a se cumprir. Porque se for preciso você naufragar, se for preciso o teu barco afundar, para você jogar toda essa tranqueira fora, para você se desprender disso tudo, não tenha dúvida de que Deus pode fazer isso. Mas existe uma palavra sobre a tua vida: você vai chegar vivo. Vivo. O Paulo estava nesse navio e a tempestade pegou eles no meio do caminho. Agora deixa eu te falar uma coisa: como que nós agimos? Como é que funciona quando você está num navio, você sabe que você está cumprindo a vontade de Deus, aí vem uma tempestade e tem mais gente perto de você? Como é que é o nosso posicionamento? É começar a gritar? É começar a falar: Deus, o Senhor é injusto demais, olha só o que o Senhor está fazendo com a gente? Ou é a gente se posicionar de maneira corajosa, de maneira que as pessoas possam ser encorajadas através de nós? Como é que você age no meio da tempestade lá na tua casa? Quando a coisa começa a ficar ruim, você é o primeiro a murmurar? Você é o primeiro a reclamar? Ou você é o primeiro a se levantar como sacerdote da casa e falar assim: aqui tem gente de Deus, e aconteça o que acontecer, tenha um bom ânimo, porque Deus continua guiando esse barco. Gente que se posiciona, irmão, que tem posicionamento, gente que é convicto, que sabe o que está falando e o que está fazendo. O Paulo, querido, se posicionou de maneira corajosa, de maneira a encorajar os que estavam ali com ele. Paulo procurou mudar a crise, irmão. Por
Porque no meio da tempestade, ou a gente alimenta essa crise, ou a gente começa a achar alternativa para ela. Deixa eu te falar uma coisa, querido, é no meio do teu problema, é no meio desse problema que você está vivendo aí, que tem as maiores chaves de vitória da tua vida. Porque Deus não te colocou aí porque Ele é ruim, Ele te colocou aí porque tem um tesouro aí, que se você encontrar, querido, você vai cumprir o propósito de Deus. Então para de murmurar do problema e começa a procurar no problema o porquê que Deus te colocou aí e o pra quê que Ele te pôs aí. A hora que você descobrir, você vai descobrir um tesouro. Você vai descobrir que Deus é bom e que Ele te amou tanto ao ponto de te colocar aí onde Ele te colocou, mesmo que o vento esteja soprando forte. De manhã eu falei sobre a tempestade do livro de Marcos, e nessa tempestade do Paulo aqui não foi diferente. Você imagina você no meio do mar e o navio batendo para um lado para o outro. Gente, nós estamos falando de uma tempestade aqui de 14 dias. Eles falaram aqui, o Paulo falou que fazia 14 dias que eles não viam a luz do sol e nem as estrelas. Você imagina o tamanho da tempestade. Aí você fala assim, isso aqui não existe. Existe. Se você pesquisar, se você ver o mar aonde eles passaram, é normal acontecer tempestades lá que duram até um mês, que tampa tudo e ninguém vê nada. Imagina você dentro de um navio balançando, 14 dias o vento soprando, tábua quebrando e jogando bote fora e tudo mais. Imagina como é que você ia ficar. Você ia ficar que jeito? Com medo? Porque o Paulo chegou para todo mundo na hora que eles estavam apavorados e falou para eles: eu vos aconselho, tende bom ânimo. Porque você não pode ter medo nessa hora, mas você precisa ter fé. E fé é o contrário de medo, amado. Porque medo é olhar para uma situação que você está vendo e você recuar. E fé é você olhar para uma situação e acreditar naquilo que você não está vendo, que vai além daquilo que está na tua frente. E aí você avança. Então você não pode ter medo, você precisa ter fé. O Paulo nesse momento aqui estava encorajando o povo a ter fé. Porque o medo, amados, ele é inimigo da fé. O medo só aumenta a sensação de perigo. Você já viu que se você tiver com medo, parece que o perigo fica um negócio assim, né? Tem mulher aí que eu vou te falar um negócio pra você. Uma barata vira um dragão de 7 cabeças soltando fogo por todo lado. É verdade ou não é, irmã? Tem uns homens também que tem medo de barata. Não vou falar aqui não que fica feio, né? Ó. Teve alguém que falou, é verdade. Quando você está com medo, você potencializa a situação. Você vai ficar com mais medo ainda. Mas se você tiver fé, você vai conseguir ver além da tempestade. Quando os discípulos estavam no barco, numa outra tempestade, que Jesus veio andando sobre as águas, dos discípulos que estavam no barco, 11 ficaram com medo e chegaram a olhar para Jesus e falar assim: é um fantasma. Aonde tinha Deus, eles viram o capeta. Deixa eu te falar uma coisa, o medo faz você ver, aonde é Deus, você vê demônio. Porque às vezes a situação está tão difícil, que a hora que Deus caminha para o seu lado, você fala, é mais capeta levantando. Às vezes levanta alguém para te ajudar, você fala assim, é demônio, certeza. A pessoa fala assim, irmão, eu precisava falar com você. Você fala assim, já certeza que vai me pedir dinheiro, ainda mais agora que eu não tenho. Irmão, começa a ver Deus aonde existe Deus. No meio da tempestade, Deus caminha sobre as águas. Aquilo que você chama de problema, Deus caminha sobre ele. Aquilo que pode te matar, Deus anda sobre ele. Então no meio da tempestade, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé, seja encorajado, igual o apóstolo Paulo. Sabe por quê, amados? Quem é um homem de Deus, quem é uma mulher de Deus, sempre convive e ouve a voz do Espírito Santo. O Paulo lá no barco falou que teve um anjo que visitou ele, um anjo de Deus. Quem que você acha que era? O Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo foi lá e falou para o Paulo, falou assim, Paulo, Deus não falou que ia te mandar para Roma? Deus não falou que ia te colocar diante de César? Então, Paulo, fica tranquilo, porque o barco vai até afundar, mas você não vai morrer, porque tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Então o Paulo, que estava lá no barco, falou para os outros marinheiros e para os outros que estavam presos lá com ele, que estavam indo, falou, gente, vocês estão com medo de quê?
Eu tive aqui uma voz aqui de um anjo, o Espírito Santo já me falou, nós não vamos morrer. É a mesma coisa. Mas nós estamos vivendo um momento na nossa nação que as palavras são liberadas sobre a igreja o tempo todo. A igreja do Senhor vai avançar, as nações vão ser conquistadas, famílias vão ser restauradas. Deus está movendo na nação, irmão. O Espírito Santo está falando isso, e a gente fica olhando para o vento e para a tempestade. É a mesma voz, é o Espírito Santo, amado. É o Espírito Santo que está soprando e falando. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo. Na nossa jornada de fé tem tempestade, mas também tem Deus conosco. Emanuel, é Deus conosco. É Deus conosco. Tem fornalha ardente, mas tem o quarto homem lá dentro. Tem cova dos leões, mas tem o anjo do Senhor para fechar a boca dos leões. Deus não nos desampara, Ele está conosco. Deus, Emanuel, é Deus conosco. E o Espírito Santo é Deus em nós. Deus em nós, amado. A gente fica com medo e a gente começa a olhar só para aquilo que não devia olhar. Começa a ter fé. Começa a ter fé. Começa a perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, então por que eu estou nessa tempestade aqui? Se eu estou cumprindo a tua vontade, se é uma palavra de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, amado, o Espírito Santo de Deus falou para Paulo assim, falou: Paulo, você tem uma palavra e você não vai morrer. Só que tem mais um detalhe. Esses 275 que estão com você, porque era 276 com Paulo, esses 275 que estão aí com você, irmãos, era tudo bandido, assassino, era gente que estava tudo condenada, era tudo preso. E os marinheiros. O Espírito Santo falou assim: você está vendo esse povo aí? Esse povo aí, a maioria é incrédulo, a maioria é pecador, mas por causa de você, Paulo, Deus vai poupar a vida deles. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Aonde se levanta um justo de Deus, todos os que estão ao seu redor têm a oportunidade de ser salvo. Por isso é que se você está aqui essa noite e você fala assim: lá em casa é muito difícil, lá em casa é muito complicado, então a palavra de Deus para você essa noite é: se levante como um justo lá. Porque o Espírito Santo vai falar assim: agora porque você é justo nesse lugar, Deus vai te salvar e vai salvar todos que estão ao seu redor. Amados, a fé da minoria sempre movimenta a fé da maioria. A fé de poucos sustenta a fé de muitos, porque tem muita gente que não tem a fé que você tem. Tem um tipo de fé que movimenta a fé da maioria. O menino que eu falei aqui cedo, que repartiu os pães, amados, o menininho tinha 5 pão e 2 peixes. A fé dele é desse tamanhozinho aqui. Aliás, o que ele tinha é desse tamanhozinho, mas a fé dele ali sustentou, alimentou 15 mil pessoas. Se Deus está te colocando em algum lugar, amados, e Ele está te dando algo na mão, então você se levante aí como um justo em nome de Jesus, e creia no que Deus está fazendo, para que muitas pessoas sejam salvos. Aleluia, amados. E aí, amados, a Bíblia então diz que o navio do Paulo afundou. Então o navio do crente afundou. Estava cumprindo a missão, estava fazendo o que Deus mandou, e o navio afundou. Só que o anjo já tinha ido, o Espírito Santo tinha falado: você não vai morrer ninguém. Chegou todo mundo na praia. Uns chegou nadando, uns chegou grudado num pedaço de pau, outros chegou grudado no cabelo um do outro, mas chegou. Todo mundo chegou na praia. Aí a praia, a ilha de Malta, eu estava estudando, a ilha de Malta, o povo que habitava lá, os maltenses, eram bárbaros. Você sabe o que é bárbaro, irmão? Bárbaro, os caras pegavam navio e saíram matando as outras nações. E quando eles chegaram nesse terreno do inimigo, era para chegar e morrer. Aí o que a Bíblia fala? Que eles olharam para eles e falaram assim: mas vocês, né? Vocês é um povo diferente, né? Nós não vai matar vocês, não. Vamos fazer uma fogueira. Olha se tem lógica, irmão. Porque aonde chega um filho de Deus, o ambiente muda. Aonde chega um filho de Deus, aonde a ira começa a ter amor. O povo chegou na ilha, e os maltenses lá falaram assim: então vamos fazer uma fogueira, porque vocês estão tudo molhado. Vamos aquecer vocês. Deixa eu te falar uma coisa: quando você passar por uma tempestade, quando você naufragar, quando não tiver mais nada na tua mão, que o desespero tomar conta, e você chegar numa ilha, se aproxima de uma fogueira, se aproxima de gente que quer te aquecer, se aproxima de gente que quer orar por você, se aproxima de gente que está disposta a andar junto com você e a repartir a vida dele com você.
Você precisa chegar perto de gente que quer te aquecer. Chega perto da fogueira, irmão. Se você sobrou nada, vai para o meio dos filhos de Deus e procura alguém que está querendo acender uma fogueira para te aquecer. Porque sempre Deus vai levantar essas pessoas. Talvez seja as últimas que você pensou na vida. Porque lá eram os bárbaros. Talvez gente que se olhou e falou assim: eu nunca vou andar com essa pessoa. O dia que você naufragar, vai ser o primeiro que vai acender uma fogueira e falar assim: vem cá esquentar. Vem cá que eu vou te ajudar. Vem cá que eu vou te ajudar a você se recuperar desse naufrágio que você teve aí. E o Paulo, irmãos, olha aqui como é que é a cabeça de um homem de Deus. O povo lá fez uma fogueira. E o povo tudo chegou lá e ficou em roda da fogueira para aquecer. Todo mundo pensando no seu lindo umbigo. Eu vou me aquecer aqui, ó. Vou ficar aqui, vou aquecer. Fogo aí, a hora que acabar o fogo, amém. Quem ficar gelado que morra. O que o Paulo fez, amados? A Bíblia diz que o Paulo saiu catando graveto. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Sabe o que restaura a vida de um filho de Deus que passou por um naufrágio? É ele saber que além da fogueira que o aquece, ele precisa começar a juntar os gravetos. Você precisa começar a juntar aquilo que alimenta esse fogo, aquilo que vai fazer você se restaurar de verdade. E muitas vezes, amados, catar os gravetos é catar só aquilo que sobrou. Deixa eu te falar uma coisa. Deus sempre vai começar a restaurar a tua vida por aquilo que te sobrou. Seja o que for, por aquilo que você tem na mão. Quando Moisés tinha um cajado na mão, ele chegou, Deus comissionou ele e falou assim: você vai libertar o povo do Egito. Ele falou: eu não sei nem conversar, eu não tenho nada. E Deus falou assim: o que você tem na mão? Ele falou: tem um cajado. Ele falou: então joga o cajado no chão aí que você vai ver. Aí jogou, transformou numa cobra, e depois ele pegou, virou um cajado de novo. Deus sempre vai começar com aquilo que você tem na mão. Porque quando ele estava diante do Mar Vermelho, que não tinha mais nada a se fazer, foi o cajado que ele tinha na mão que fez uma nação inteira atravessar. Então essa noite aqui é a noite de você começar a catar os gravetos. Talvez você está com a vida toda destruída, você já naufragou, não sobrou mais nada, mas junta os gravetos aqui essa noite. O que você tem na mão, irmão? A viúva, que era a esposa lá do pastor auxiliar do Eliseu, o marido dela morreu. E quando ele morreu, ela ficou endividada. E a Bíblia diz que ela foi para o profeta e falou assim: olha, você conhece o meu marido? Ele trabalhou com você. E agora eu estou toda endividada. E eles vão vir aqui tomar os meus filhos para pagar a dívida. O que o profeta Eliseu falou para ela? O que você tem na mão? Ela falou assim: eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele falou: é o suficiente, pega um monte de vasilha vazia, nós vamos dar um jeito nisso, irmão. Talvez você está aqui essa noite, a única coisa que você tem é um bocadinho de azeite, mas é o suficiente para Deus restaurar toda a tua história. Talvez o que sobrou é muito pouco, mas para Deus é suficiente. É suficiente. É noite de você entender que você precisa começar a juntar os gravetos. Talvez essa noite aqui é noite de você catar os gravetos para recomeçar, para aquecer o seu casamento. O que você acha? Olha o silêncio da morte. O que você acha de começar a catar os gravetos para tentar aquecer o seu casamento? Eu falo isso aqui como homem casado, irmãos. Tem mulheres aqui, esposas. Talvez o que você está precisando é fazer um elogio para o seu cônjuge. Quanto tempo faz que você não faz um elogio para ele? Nossa, eu ouvi 10 anos aqui. Sangue de Jesus. Foi 10 mesmo, irmão? Misericórdia. Depois nós vamos morar no fim. Você. Quanto tempo faz que você não faz um elogio para o seu cônjuge? Responde só para você, irmão. Não faz igual o outro ali, não. Talvez essa é a noite. Quanto tempo faz que você não abre a sua carteira para levar a sua esposa para comer? Quanto tempo faz? A mulher tá lá, você vem com ela aqui no culto. Aí você vem pra cá e termina o culto. Aí termina tarde, que o Diego fala que eu termino os cultos tarde mais. Aí o culto termina tarde. Aí a sua esposa fala assim: amor, não podia, né? Sair pra comer alguma coisa. Aí você vira pra ela e fala: que comer nada. Sobrou do almoço lá, ó. Vamos fazer um mexidão.
Ao fazer a comida francesa, vai fazer roscovo. Meu Jesus amado. Irmão, talvez essa é a noite. Talvez essa é a noite. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem uma boca, não tem? Então fala. Começa a falar aquilo que você faz muito tempo que você não fala para ela ou para ele. Precisamos reconstruir a nossa vida, irmãos, amém? Aleluia. E aí, irmãos, presta atenção nisso aqui. A Bíblia fala que o Paulo, quando foi catar os gravetos para jogar na fogueira, a Bíblia fala que uma serpente mordeu na mão dele, uma víbora. Sabe por quê, irmão? Porque víbora é a representação de Satanás, é a representação do mal. E a víbora, ela sempre vai querer morder aqueles que estão querendo reaquecer a vida. Então o Paulo foi lá pegar um graveto e a Bíblia diz que a cobra mordeu na mão dele. Porque é assim que víbora é. Se você começar essa noite aqui tentar se reaquecer, pode ter certeza que Satanás vai levantar algumas víboras para tentar te morder, para tentar te parar. Aleluia, irmão. Aleluia. A vida não é virtual, a vida é real. É real. Só que aí, sabe que a hora que a cobra mordeu no Paulo, o povo pegou e já falou assim: ah, eu sabia, esse homem é assassino, porque Deus tentou matar ele no mar, aí não matou, quando chegou aqui agora Deus vai matar ele com a cobra. Porque o povo é desse jeito, irmão. O povo começa a te rotular. E o pior de tudo é que o que eles falaram de Paulo era verdade. Porque o Paulo realmente era assassino no passado. O que o diabo fez? Levantou o passado do Paulo, foi lá e esfregou na cara dele assim, ó. Falou assim: aqui, ó, assassino, o que você está querendo aqui, ó? Você tem que morrer mesmo. Você não morreu no mar, agora você vai morrer com essa cobra. E o povo olhando e falando assim: assassino. A ficha do Paulo era suja. Só que agora o Paulo não era mais assassino. O Paulo era um sacerdote do Senhor, um homem de Deus, um homem com propósito, um homem cumprindo a vontade de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa para você que entrou aqui essa noite. Quando Satanás vier esfregar o teu passado na tua cara, lembra ele do futuro dele. Porque você vai poder olhar para ele e falar assim: o meu futuro é voltar para a casa do meu pai e morar com ele, e o teu é passar a eternidade queimando no inferno. Por isso que ele te afronta, irmão. Por isso que ele insiste em falar do teu passado. Porque dói. Dói. E muitas vezes nos para. Mas faz igual o Paulo fez. Pegou a cobra, sacudiu no fogo do Espírito Santo que estava aquecendo ele lá. Irmão, pega essa víbora que está te afrontando aí, essa acusação do passado de Satanás, sacode isso no fogo, que Deus vai te honrar, irmão. Deus vai te honrar. Você mudou de vida. Você agora não é mais a pessoa que era antes de Deus. Você agora é uma pessoa com Deus no coração. Sacode isso, irmão. Não para nisso. Romanos 8:33. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. É Deus que te justifica, irmão. Não tem acusação sobre os filhos de Deus. Aleluia, querido. Tem gente, amados, que é assim, infelizmente. Tem pessoas, não é contra as pessoas que você luta, mas o diabo, do mesmo jeito que Deus usa pessoas, o diabo usa gente que não tem entendimento, para te rotular. E é pessoa que começa a falar assim: ah, fulano começou a namorar com a fulana, isso não vai dar certo nunca. Nunca deu certo com ninguém, vai dar certo agora. Tem gente que fala assim: esse casamento, isso aí acabou, meu filho, pelo amor de Deus, que jeito que isso vai ter conserto? Essa igreja, que é isso? Nunca que essa igreja vai avançar, nunca que vai dar certo. Sacode no fogo. Sacode no fogo. Fala: aqui não, aqui não. Quem me acusa é quem não me conhece de verdade, porque aquele que me conhece morreu numa cruz para me salvar. Sacode. Aleluia, irmão.
E aí o Paulo então chegou nessa ilha, para a gente já ir passando para a ceia. Depois disso tudo, sabe o que aconteceu, irmãos? Isso aqui nós precisamos pegar para o nosso coração. O Paulo, quando ele entrou no navio, ele ia para onde, irmãos? Qual que era o destino do Paulo? Ele ia para Roma. Só que no meio do caminho, uma tempestade pegou ele e jogou ele numa ilha. Sabe quanto? Ele ficou 100 dias nessa ilha. Ele ficou 3 meses e 10 dias lá. A gente é assim. Deus fala assim: essa igreja aqui vai ganhar as nações. Aí a gente começa, sai trabalhando para ganhar as nações. Aí começa no meio do caminho, dá uma freada. Não vai agora. Não, agora vocês vão cuidar do bairro. E aí tem gente que, porque sabe que o destino é ganhar as nações, quando chega no propósito de ficar parado no bairro aqui, desiste. O Paulo não. Sabe o que o Paulo fez? O Paulo falou assim: então já que eu estou aqui, eu tenho certeza que eu vou para Roma, porque Deus falou que eu vou. Só que até então eu chegar em Roma, sabe o que eu vou fazer? Tem alguém doente nessa ilha aqui? Tem o Públio ali, o pai dele está doente. Vamos lá na casa dele. Chegou lá, orou pelo homem, o homem foi curado. Meu irmão, nesse tempo ainda que Deus não cumpriu a promessa dele na tua vida, começa a olhar ao teu redor se não tem gente precisando de você. Aonde Deus te colocou agora é o lugar aonde precisa, é o lugar aonde tem que se cumprir um propósito. Deus falou pra mim que lá em casa eu vou ser o único que vou ser formado. Aí já prestou 18 vestibulares e ainda não entrou na faculdade. Aí fala assim: meu Deus, será que era Deus mesmo? Meu irmão, se foi Deus mesmo, pode prestar 50, não tem problema. Mas enquanto você está prestando os 50, olha ao teu redor. O que Deus está mandando você fazer? O que Deus está mandando você fazer? É cuidar dos seus irmãos, é cuidar... O que Deus mandou? O Paulo não ficou parado, o Paulo foi lá. E quando ele curou o pai do Públio, o Públio era o principal da ilha, era quem mandava na ilha. Irmãos, tem hora que Deus vai mandar você cuidar de gente que você não tem noção do que eles vão fazer com você. Às vezes tem gente que você conhece hoje, que você ajuda o cara a comprar um marmitex, porque o cara está com fome. Amanhã esse cara se torna o presidente do Brasil. E aí ele vai lembrar que um dia você deu um marmitex para ele. E às vezes 10 reais que você ajudou essa pessoa vai ser o suficiente para Deus te levantar e te colocar no lugar que Ele te prometeu. É porque a gente não quer acreditar que isso pode acontecer. Começa a fazer o que é possível fazer e o que está proposto para fazer agora. Porque depois o Paulo orou pela ilha inteira. E sabe o que o Paulo ganhou? O Paulo ganhou a passagem dele para Roma. Eles pegaram, arrumaram toda a viagem com todos os que estavam lá, colocaram eles numa embarcação, deram comida para eles poderem chegar. E aí sim o Paulo chegou em Roma. A tempestade não quebrou o propósito de Deus com Paulo. A tempestade não matou Paulo e nem os que estavam ao seu redor. O tempo que eles ficaram na ilha mostrou que eles eram filhos de Deus para aquele povo. E depois Deus colocou ele de volta no navio para cumprir o propósito de ir para Roma. Agora, a pergunta para a gente encerrar aqui e passar para a ceia: Paulo foi para Roma fazer o que, irmão? Sabe o dia que Deus vai honrar a tua viagem no meio da tempestade? É o dia que você entender que se o destino proposto for a tua morte, mesmo assim você vai avançar sabendo que Deus ainda é Deus. Sabe, amados, nós vamos passar por esse momento de ceia aqui. Hoje de manhã eu falei isso aqui no culto. A mesa dos discípulos, os discípulos que cearam com Jesus na última ceia, eram homens que passaram por tempestades. Foram homens que viram o mar agitado. Eram pessoas que enfrentaram desafios, que mesmo depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, esses homens foram decapitados, mortos à espada. Eram pessoas que não tinham medo dos problemas, porque eles sabiam o destino deles. E eles compartilhavam e repartiam disso com as pessoas. Tem uma canção que os meninos cantaram aqui hoje. Essa é a primeira vez que eles cantaram aqui. Uma vez a Carol falou pra mim, falou assim: vamos tirar essa música. Aí eu olhei a música meio rápido assim e falei: não, Carol, vamos deixar pra depois, porque essa música às vezes não, sei lá, não sei se vai dar, mas é uma música boa, mas vamos tirar depois. Não dei muita atenção. Só que essa semana eu preparando essa palavra, eu vi essa canção e eu vi a letra.
E essa letra, irmãos, é a história da minha vida, assim como pode ser da sua. Porque teve um dia que Deus apontou um caminho para mim e falou assim: eu quero que você vá. E esse caminho, para mim poder ir e trilhar ele segundo a vontade de Deus, eu não posso mais olhar para trás. Eu não posso mais querer voltar. Eu não posso mais temer a tempestade do meio do caminho. Eu tenho que olhar para o propósito que me foi proposto e avançar. Por isso que essa letra falou tanto comigo. Porque essa letra fala que nós queimamos as nossas carroças, afundamos os nossos navios no cais. Ou seja, nós não temos mais opção de voltar. E um dia Deus falou para mim: eu quero que você vá, e eu vou te dar um pouco de vinho, e eu vou te dar unção, e eu vou te dar um cajado, e vou te dar pão. Despede dos teus pais e vai cumprir o ID. Eu fui, irmão. Já passei um monte de tempestade. Em algumas, Jesus estava comigo dentro do barco. Em outras, Jesus andou sobre as águas para mim acreditar. Em algumas, meu navio afundou e não sobrou nada. Mas nós estamos vivos. E nós estamos cumprindo o propósito. Por isso, enquanto os meninos ministram essa canção, eu vou pedir para você ficar de pé. E se você sentiu isso no coração, que Deus também falou com você, que Ele tem essa proposta, que mesmo diante dos desafios, você tem coragem de afundar agora os seus navios e queimar suas carroças, que a tempestade não vai te assustar, e que seja o que for, você vai chegar no destino que Deus te propôs. Enquanto eles ministram essa canção, você vem aqui para frente, nós vamos orar com você, e depois nós vamos passar para a ceia como família de Jesus, amém? Fica de pé no seu lugar.